Pastor, então a gente tava conversando sobre essa questão, né, de alimentação e tudo mais. E para nós que somos cristãos, o quão será que isso influencia? Será que a gente pode levar em consideração que se alimentar bem seria relacionado a algo espiritual? Na verdade, é sumamente espiritual, completamente conectado, ligado nossa vida física com nossa vida espiritual. E este fato da alimentação é muito importante porque, vou começar assim, você acredita que a Bíblia que você usa, que leva na igreja, que você lê, que faz devocional, é revelação de Deus? Com certeza, né? É um Foi assunto, inspirada por Deus, né? é um assunto espiritual? Sim, Ou faz sem com que dúvida. nós possamos ter esse encontro espiritual com Deus? Essa mesma Bíblia falou para o povo de Deus como eles teriam que se alimentar. E os princípios que aparecem aí é um tipo de alimentação mais ligada com aquela dieta mediterrânea, né? Sim. Mais ligada com aquela dieta paleolítica, né? Pelo meio em que se encontravam neles, né? E as realidades que eles podiam alcançar com aquela alimentação. Mas os princípios que aparecem de alimentação e de nutrição, na verdade, mais que alimentação, nutrição. Porque eu sempre falo que uma coisa é nutrir e outra coisa é alimentar. Você alimenta com qualquer uma coisa. Uma bolacha alimenta. Um refrigerante. Eu nunca tinha parado de pensar dessa forma. Um refrigerante é um alimento. Um chiclete Sim. é um alimento. Só não é o alimento correto. Um vinho é um alimento. Sim. Mas, vamos falar se ele é nutritivo, se realmente ele faz parte da nutrição. Então, nutrição tem um objetivo físico. Então, a nutrição bíblica, ela é maravilhosa. É muito complexa, é muito rica e tem princípios que hoje, depois de cada especialização que eu faço, eu encontro sentido que tem faz tantos anos e milhares de anos que Dá foi um exemplo para revelado. nós, pastor, de algo que no começo, na Bíblia ali, que fala sobre essa questão que a gente pode aplicar até, de repente, nos tempos de hoje, vamos dizer assim. Vocês já foram comer torrado? Como? Torrado? Torrado, sim. Torrado. Foram comer torrado e depois de comer torrado você tem aquela vontade de comer um pouquinho de doce, né? E você vai num sorvete, por exemplo, de leite assim, com chocolate, Sim. aquele que é bem recheio e tal, com brigadeiro e tudo isso e tal. Tá deixando água na boca aqui, pastor. E, meu Deus, e depois você passa mal, né? Sim. Inchado, estômago estragado, digestão estragada, colites, fica pesado, né? Ao dia seguinte você não tem essa mesma vontade que você tinha no dia anterior. Por isso que muitas pessoas no dia segunda-feira, né, as pessoas estão cansadas. Mas por que essa pessoa está cansada? O que foi que ela comeu sexta-noite? Quanta quantidade de refri que ela tomou? X-tudo que comeu, salgados que comeu, né? Toda essa coisa que sumou a pizza, hambúrguer, toda essa comida lixo que ingeriu, e depois vai para o culto, domingo à noite, depois de toda essa bagunça de comida, e a pessoa fala assim, o culto estava chato, né? Estava difícil, né? O louvor não foi forte, o louvor não foi uma coisa assim como outras vezes. O que seria que aconteceu? No louvor não aconteceu nada. O Espírito Santo estava no culto. Essa pessoa estava neuroinflamada, tinha o cérebro inflamado. Por quê? Porque quando ela comeu comida lixo, essa comida, o que faz aqui dentro no intestino, porque o intestino está completamente ligado ao nosso cérebro, e as citoquinas que se segregam aqui, as enzimas que são segregadas no intestino, elas têm uma comunicação com o nosso cérebro, né? E essa comunicação faz com que, se aqui está inflamado por aquela comida, nosso cérebro também vai estar limitado. Então, você não consegue entrar na presença de Deus, você não desenvolve seu potencial diretamente. Por quê? Porque teu cérebro está inflamado. Nós temos umas neuronas no intestino. Você sabia que nós temos neuronas no intestino? Eu fiquei sabendo agora, eu achei que era só na cabeça. Então, esses neurônios que nós temos no intestino, essas chamam-se microglias, células microglias. Essas células microglias que estão no sistema nervoso entérico, elas se comunicam com o sistema nervoso central por meio das microglias que estão aqui dentro do cérebro.
Só que essas microglias, elas são adaptativas, elas são anti-inflamatórias em um processo normal de uma boa alimentação, mas elas também são pró-inflamatórias quando você tem um processo errado de alimentação. E aqui no intestino, quando se produz, por exemplo, o resultado da gliadina, que é a sonulina, sabe onde está a gliadina e a sonulina? Ela inflama o intestino, estraga as paredes intestinais, dá uma informação para as microglias do sistema entérico e elas enviam uma informação para as microglias que estão no sistema nervoso central. Imediatamente nosso cérebro fica inflamado, entra em estado pró-inflamatório, elas atravessam a barreira hematoencefálica, essa barreira que tem o cérebro, né? E a sonulina e a gliadina que se produz aqui no intestino, sabe por que se produz? Sabe qual que é o alimento que mais produz? Essa sonulina? O trigo. O trigo que está na bolacha, o trigo que está no pão, o trigo que está nas coisas da delicatessen, do café. Que é o famoso glúten. O glúten. Esse glúten está aí, contém gliadina. E a gliadina faz com que se produza a sonulina. E a sonulina abre as paredes do intestino. Então, quando essas paredes se abrem e ficam abertas, se translocam do interior para o exterior citoquinas inflamatórias, restos que são nocivos para o nosso corpo, né? Toxinas que estão dentro do corpo, resultado dos alimentos que nós comemos, da digestão, e todas essas toxinas passam para o torrente sanguíneo e elas vão diretamente para o cérebro, para inflamar o cérebro. Essa pessoa que comeu comida lixo, que fez uma bagunça na sua alimentação, e ela vai para o culto, ela está inflamada. É normal. Ela não vai liberar todo o seu potencial e toda a sua capacidade. Teoricamente, a minha alimentação, ela pode afetar diretamente a minha forma de servir a Deus. Completamente. Então, digamos, você está no culto, lá você não está disposto o suficiente, você sente que não está legal, você acha que talvez é a presença de Deus que não está ali, ou que o louvor não está bom, o culto não está bom, está chato, ou você não está conseguindo se concentrar, e na verdade é porque você comeu mal dias antes, ou naquele dia, que está atrapalhando essa questão sua. Completamente. Nós somos um organismo, um meta-organismo, né? E como meta-organismo, essa conexão que existe em todo o nosso ser, o intestino com o cérebro, essas citoquinas inflamatórias das que eu estou falando nesse momento, quando elas se liberam, uma das coisas que acontece é que a serotonina e a oxitocina e outros neurotransmissores não vão se segregar. Por quê? Porque quando nós ingerimos triptófano, e o triptófano ele se transforma, ele entra numa transformação para chegar ao teu cérebro. E o triptófano e a serotonina que passa para o cérebro, que é os 5%, porque outro 95% se produz no intestino. Toda essa serotonina que ia se produzir no intestino, já não se produz mais, porque como você entrou em estado inflamatório, as citoquinas mudam e já você não vai produzir a mesma quantidade de serotonina. E serotonina é o hormônio do bem-estar, da felicidade, da tranquilidade. Ocitoxina é aquele hormônio do amor, que falam, hormônio do amor. Então, do bom relacionamento com as pessoas que estão ao nosso redor. Ou seja, comer mal te deixa antissocial, deixa depressivo. Totalmente antissocial. A anedônia é um problema antissocial, né? E a anedônia é aquele estado depressivo, quando a pessoa não quer falar com ninguém, não quer se encontrar com ninguém, não tem ânimo de nada. Até chegar no culto e a presença do Espírito Santo está aí, mas o potencial não pode ser desenvolvido. E se você serve a Deus no altar, pior ainda. Você está limitando a glória de Deus pela alimentação que você tem. Nossa, uau. Impressionante. Então, a gente pode até parar para pensar que às vezes a gente vê muitos casos de cansaço espiritual, de pessoas que passaram por problemas de depressão e tudo mais. Teoricamente, isso pode também estar relacionado com a forma que ela se alimenta. Eu tenho profissionais na psicologia que quando eles estão tratando pessoas em ansiedade, em depressão e problemas neuropsiquiátricos, eles passam para mim os seus pacientes, eles ajudam na área psicológica, mas eles passam para mim para eu ajudar no metabolismo, na microbiota intestinal, para eu colocar a dieta perfeita para eles, para regular toda essa depressão, toda essa ansiedade. E quando eles regulam com sua alimentação, aquele trabalho que está fazendo
o psicólogo lá, vai dar certo. Então, nós sabemos que trabalhamos juntos agora, né? Conectamos uma coisa com outra. Então, como nós não vamos conectar, ou conectar ao espiritual? Porque você acha que Daniel não se misturou na alimentação que ele viu que tinha aquele povo onde ele estava preso e ele preferiu somente comer legumes, vegetais, né? Ele foi baseado nisso. A Escritura tem um exemplo, você falou de exemplo também, quando fala de não misturar, né? E uma das coisas que fala de não misturar é não misturar a leite da mãe com a carne do cabrito. Explica aí, professor, que daí ficou Ou seja, confuso. o que eu falei do torrado Sim. e do sorvete, né? Não misturar a leite e os dois açúcares que tem a leite, ela é pró-inflamatória e além disso ela tem duas açúcares, lactose e galactose, né? E esses dois você não pode misturar com gordura animal. Quando você mistura eles com gordura animal, você vai passar mal. Então, isso era o que estava falando a Escritura quando falava disso, para não produzir os lipopolisacáridos e não inflamar o cérebro. Já naquela época, é como se Deus estivesse passando uma dieta para eles, através da palavra. Totalmente. Por isso eu falo, é espiritual. Essa alimentação, a alimentação tem um conteúdo espiritual. Por quê? Porque tudo que faz bem para teu corpo, para teu organismo, para você estar potencializado, alinhado, empoderado, você tem que estar bem. Se teu corpo é templo do Espírito Santo, esse corpo tem que estar bem. Tem que estar produzindo as citoquinas que se precisam. Teu potencial tem que estar 100%. Tua capacidade tem que estar 100%. E tua capacidade de adorar, de alabar a Deus, de compreender a realidade de Deus, muitas vezes não está faltando fé. O que está acontecendo é que a pessoa está comendo muito, está comendo demais. Está comendo demônio. Comida inflamatória, está culpando ao demônio, Sim. está culpando o inimigo, mas ele está em depressão por causa das coisas que leva a dentro do seu organismo e para o seu intestino. Interessante porque a gente, pelo menos não de forma comum, a gente ouve falar sobre isso, né? Normalmente, tá com depressão, é algo espiritual, né? Você tá ali com desânimo, tentou, às vezes até o suicídio, pessoas que você acompanha, que você vê, que não estão bem, naturalmente você vê. Então, às vezes a pessoa vai, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, acha que está com um problema de saúde aí relacionado a isso, e na verdade, se ela de repente corrigir a forma como que ela come, ela pode, de forma saudável, sarar isso, sem precisar de medicamento, sem precisar se submeter até alguma questão de procedimento. Então, você acha que é possível essa questão, principalmente, né, que a gente vê hoje, muito no meio evangélico também, que é o nosso meio, essa questão de depressão, de ansiedade, o senhor acha que é possível, em alguns casos, corrigir isso com uma boa alimentação? Completamente. Completamente, porque está se produzindo no intestino, né? Todos esses hormônios, todos esses neurotransmissores. Quando regulamos por meio de comida prebiótica e por meio de suplementação probiótica, nós vamos ajudar a que se regenere essa produção. E a pessoa vai regular todo o seu sistema. Jesus sempre esteve a 100%. E alguém falou para mim, mas Jesus comia pão, né? Comia muito pão, Jesus. Né? E verdadeiramente nós vemos na Bíblia. Mas era pão sem fermentos? Tem alguma coisa a ver? Não, esse pão, esse trigo desse momento, era um alimento diferente. Ele tem 42 mutações genéticas até hoje. O que hoje nós temos do trigo é lixo, completamente. Na verdade não é mais trigo. Completamente transformado. Mais de 42 transformações genéticas. Então, nós não comemos o pão de Jesus. Então, nós temos que saber que é o que nós vamos levar para o nosso corpo. Interessante. Pastor, por que se fala muito pouco nisso? Assim? Por que as pessoas não produzem algum tipo de conhecimento para ensinar essas pessoas, ajudar as pessoas? Principalmente, né, como eu te falei, tem pessoas que são sobrecarregadas ministerialmente por o fato de, apesar de ter toda a questão de gestão de pessoas, né, de lidar com pessoas diariamente, e toda a logística que a gente tem a parte espiritual também. As pessoas às vezes não conseguem cuidar da sua alimentação, não conseguem, né, principalmente as pessoas que são líderes de ministério, assim. Por que as pessoas não falam mais sobre isso no meio evangélico? Nós fomos ensinados durante muito tempo a depender somente do Espírito Santo. Né? Eu lembro faz uns 40 anos atrás, e até um pouquinho mais provavelmente,
que falavam para você que toda a solução estava em jejum, né? De oração. Oração, obviamente, né? Mas jejum e leia a palavra, não leia um livro, não vai na faculdade, não estude, não se capacite, né? Porque você depende só de Deus, não dos livros, não da filosofia, não da psicologia. Você não depende da ciência, você depende de Deus. Isso nos levou a cometer muitos erros, porque quando nós recebimos os missionários na Latinoamérica, era quando lá os americanos e os europeus falavam assim: quem quer ir para dar sua vida na Latinoamérica e morrer por causa do evangelho? E aqueles aposentados que estavam aí, que dedicaram sua vida toda, amavam a Deus e tudo, mas não eram os teólogos que vinham para cá, né? Era outro grupo de pessoas que vinham para cá. Então, hoje nós estamos desenvolvendo, crescendo, amadurecendo, e isto que nós estamos falando hoje é uma das áreas que nós estamos entendendo hoje, e hoje eu, como profissional na área da nutrição e com algumas especializações na área, e teólogo, licenciado em teologia, PhD em teologia, hoje eu posso juntar estas duas coisas e compreender que era o que Deus estava falando no Antigo Testamento para nós. E por que esse conhecimento foi transmitido para nós naquele momento. Só até hoje que estou estudando e compreendendo muitas coisas. Isso é o que eu quero transmitir para as pessoas, que eles possam entender e possam compreender que Deus está no assunto e que nossa alimentação também é um assunto espiritual. Então, hoje o senhor entende que é como se tivesse mudado, né, a forma que as pessoas têm enxergado essa questão, e talvez está mais acessível hoje, assim, para as pessoas alcançarem esse conteúdo, alcançarem até esse estilo de vida, vamos dizer assim, levando em consideração que isso pode influenciar diretamente na forma que ela se entrega a Deus, né? Ou seja, talvez ela não está se alimentando bem, não está se cuidando do seu corpo, isso está afetando diretamente a forma que ela serve a Deus. Ela não está entregando o seu potencial total a Deus. Então, às vezes, ela acha que ela está cansada da obra, e na verdade ela está cansada, ou está desanimada, enfim, porque não está se alimentando bem. Porque é um processo físico, né? Metabólico. Ou seja, eu não posso ir para correr na rua, fazer exercício, ou fazer um jogo de futebol, chegar na minha casa no verão, né? Vamos pensar, quente, suando, com calor, e abrir a geladeira. Porque meu metabolismo, meu sistema não vai aguentar isso, né? Sim. É um choque térmico. É um choque térmico. E pode acontecer qualquer uma coisa, como pode não acontecer nada, mas depende como esteja seu organismo nesse momento. Mas se você repete, em algum momento, alguma coisa vai acontecer, porque é um assunto normal, é um assunto natural. Então, se nós continuamos colocando dentro de nós argumento suficiente para estragar completamente o nosso sistema, ele vai estragar. Ele vai estragar. Eu posso orar, eu posso ser um homem de Deus, mas se eu não estou cumprindo com o cuidado pessoal, eu vou ter que ceifar um fruto disso. E fisicamente eu vou ceifar, né? Por isso, hoje nós temos tantas mortes de câncer, né? Porque uma pessoa que nunca se alimentou bem, que nunca colocou antioxidantes no seu corpo, que nunca colocou boas fibras vegetais no seu intestino para ter um intestino legal, que sempre comeu o problema dos pastores, né, que nós vamos jantar depois do culto, meia-noite, 11 horas da noite, meia-noite e meia, a gente comendo pizza, né? Então, tudo isso, difícil, o corpo vai cobrar isso, né? Porque nós estamos colocando, estamos nos, como seria a palavra? Expondo a esse problema. Estou tentando o inimigo, na verdade. Estou jogando com fogo. Entendi. E hoje o pastor tem, assim, porque o pastor falou que é PhD ali, vários cursos, né, e tudo mais, o senhor é formado, tem experiência, e principalmente teologia, né, ou seja, o senhor conhece a palavra tranquilamente, aí, domina todos os assuntos. O senhor já pensou em produzir alguma coisa assim para ajudar essas pessoas, ou já tem, de repente, alguma coisa que o senhor já aplica? Porque, vamos dizer assim, existe alguma diferença pelo fato de eu ser cristão ou não ser cristão para parte da alimentação, ou não, eu tenho um produto aqui e eu consigo aplicar aqui uma estratégia, aplicar aqui um método para que você consiga corrigir a sua alimentação. Se tem alguma coisa que o senhor oferece hoje?
com a claro experiência? que sim. Eu tenho um acompanhamento para muitos pastores que têm sido muito abençoados e que têm mudado completamente sua vida. Por exemplo, na Colômbia, um pastor me buscou porque tinha experimentado um AVC, é o nome? AVC. AVC. eh, e outro que tinha experimentado também algo muito perto, um aneurisma, né? Uhum. E eles tomaram uma dieta comigo para recuperar. Tinha uma afecção cerebral. Estávamos falando, faz agora na anterior entrevista, de como nosso intestino pode produzir, quando nós consumimos comida saudável, quando consumimos a nutrição adequada, nós podemos produzir GABA, que é um ácido que se produz, ácido GABA aminobutírico, que ele é um neurotransmissor impressionante, né? Ajuda muito. O butirato, que ajuda também ao cérebro. Então, e a serotonina que se produz, e tudo isso se produz por uma boa alimentação, né? Quando eu Sim. tenho uma produção perfeita de butirato no meu intestino, porque eu estou comendo bem bom vegetal, a quantidade de fibra necessária, quando eu não estou comendo a quantidade de açúcar no meu organismo, que vai acidificar meu intestino, que vai danhar, que vai colocar bactérias ruins, e vai fazer que a população de bactérias ruins prolifere no meu intestino. Quando eu me alimento de forma diferente e de forma sana, curada, limpa, aí eu vou fazer que o meu intestino produza aquilo que o meu corpo realmente está precisando.